Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É sempre uma grande alegria trazer a palavra do Senhor. Quando eu estava me arrumando, até falei com o Rodrigo. Rodrigo, eu gosto muito de ser da Batista da Paxueli. Então, eu estou falando a verdade. Ele está aqui, ele está de prova. Eu gosto muito porque nós somos uma igreja que nós valorizamos a palavra de Deus. E isso é de suma importância. E é até sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Agradeço muito a Lu, falo que ela é minha mestra, que tem me dado essa oportunidade. Eu, graças a Deus, tenho me desenvolvido muito mais aqui, porque tenho tido essa oportunidade, tenho tido acesso à palavra de Deus de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, e quero até aqui testemunhar, aproveitando essa oportunidade, que alguns irmãos até chegaram a ver. Eu, desde a minha infância, sempre tinha tido um sonho de estudar a Bíblia mais profundamente. Eu, quando tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu já tinha lido a minha Bíbliazinha infantil toda, várias vezes. Minha mãe sempre me incentivou muito isso, e até falo assim para as mães que têm filhos pequenos: compre uma Bíblia infantil para o seu filho, leia com seu filho todo dia. Minha mãe sempre fez isso comigo, ela sempre ficava ali no meu pé: não, a gente vai ler hoje, que história que você quer ler? A gente sempre lia. Então, eu sempre gostei muito de ler e estudar a Bíblia. Sempre foi uma coisa que tinha muito vivo no meu coração. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar de fato, de uma forma mais aprofundada, de uma forma até mais adulta. Eu não tinha tido essa oportunidade ainda. Eu me formei, mas me formei em Direito, não segui por esse caminho. Mas, graças a Deus, esse ano eu coloquei uma meta no meu coração de que eu não ia ficar mais procrastinando isso na minha vida. Porque eu podia, eu tinha condição, Deus tinha me dado intelecto, Deus estava me dando condição de custear isso. Então, para a honra e glória do Senhor, e eu estou falando isso aqui porque talvez você tenha isso no seu coração e você ainda não tenha dado esse pontapé inicial para você. Mas esse ano, graças a Deus, eu consegui me matricular no Seminário do Sul, e é um sonho que o Senhor está me proporcionando. Eu até, quando fiz a matrícula, eu assisti a aula inicial, que era de introdução à Bíblia, e o pastor, ele mostra o campus, ele mostra tudo, e no final ele faz uma oração. E aí eu falei para Rodrigo, eu chorei vendo a oração do pastor, porque só quem tem a noção do quanto que se esforçou, do quanto que sonhou para viver aquilo ali, sabe a importância de estar participando daquilo tudo, né? E eu quero testemunhar nessa noite que tudo isso está sendo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Se você tem o desejo no seu coração de estudar mais a palavra do Senhor, procure um seminário, venha à escola dominical, estude a palavra de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então, antes de eu começar, são duas coisas. A palavra de Deus, ela sempre vem primeiro para quem está portando a mensagem. Ela fala primeiro com o mensageiro. Então, seja para dizer para ele, não vá para esse caminho, ou para endireitar o caminho do mensageiro. E aí depois ela vai para quem vai ouvir a mensagem. Segundo, eu sei que muita gente gosta de mim, mas talvez você não goste mais tanto de mim hoje. Eu sinto muito te dizer. Mas tudo que foi falado aqui essa noite contribui para o que eu vou dizer. Então, eu não estou fora da direção de Deus. E o Senhor está falando comigo já desde quando a irmã Luciana me chamou para pregar. Então, eu tenho a plena convicção de que o que eu vou falar aqui, Deus está me direcionando para falar. Então, não fique chateado comigo essa noite, tá bom? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu quero ler 2 textos. Então, o primeiro em Mateus, no capítulo de número 7, versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Eu vou fazer a leitura com a nova versão transformadora, a NVT. E aí, abrindo um parêntese, enquanto a gente coloca na NVT, já colocou. Só abrindo um parêntese, esse ano eu estava conversando muito com o Rodrigo sobre versões da Bíblia. E, às vezes, a gente tem essa dificuldade de ler determinadas traduções. E aí a gente chegou a uma conclusão. São conversas que a gente tem assim, gente, tomando café, e eu trago para cá. E a gente conversando sobre traduções da Bíblia. Existem muitas. E qual é a tradução que vai ser ideal para você fazer a leitura da palavra de Deus durante o ano de 2026? A tradução que você conseguir ler. A tradução que estiver dentro daquilo que realmente a Bíblia quer dizer,
dentro daquilo que o texto realmente quer dizer e a tradução que você vai conseguir ler. Às vezes, você vai gostar muito da João Ferreira atualizada. Às vezes, você não tem tanta paciência para ler uma versão que é um pouco mais rebuscada, uma corrigida, uma fiel. Então, qual é a sugestão que como eu costumo dar aí? A gente estava conversando sobre versões e eu conversei justamente sobre isso com o Rodrigo. Leia a tradução que se adequa ao que você consegue entender. E para esse ano, eu me desafiei a ler essa versão, que é a nova versão transformadora, que é uma versão que ela continua tendo aquele significado da Bíblia, da versão original, só que ela faz algumas adaptações. Então, se você tem dificuldade de ler por muito tempo, se você tem dificuldade de ler parágrafos muito grandes, de ler um texto um pouco mais complicado, essa versão é ideal para que você consiga ler a sua Bíblia inteira esse ano. Então, qual é a versão ideal para eu fazer a minha leitura? Se você não quer estudar o original, leia a versão que faz você ler todo dia. Porque não adianta você comprar uma versão porque é bonita, porque é original, porque está mais fiel. Não. Leia a versão que se adequa ao que você realmente vai conseguir entender. Então, a minha sugestão, até para os jovens, é essa versão NVT que eu me desafiei a ler esse ano. Então, vamos lá. O primeiro texto, abri um parêntese bem grande, né, gente? Quase um livro no parêntese, mas tudo bem. Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 27. Depois, só para o pessoal da mídia saber, é Lucas, capítulo 6, dos versos 46 a 49. Vamos lá, Mateus primeiro. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aí vamos a Lucas, no capítulo 6, dos versículos 46 a 49. Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 a 49. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Nesse ano de 2026, nós estamos nos desafiando a fazer discípulos e deixar um legado. Para isso, nós dividimos o ano em estações, como a gente sabe: verão, outono, inverno e a primavera. E nós começamos nesse mês com o verão. E no verão, o que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando os fundamentos da fé cristã. Estamos trabalhando os fundamentos do discipulado. Como que a gente vai aprender a ser discípulo para a gente poder discipular e o que a gente vai usar para discipular. São esses fundamentos que a gente vai utilizar ao longo do nosso ano. Bem, mas por que fundamentos? Porque a gente só vai conseguir deixar um legado se a gente tiver fundamentos para fazer os discípulos e deixar o legado. E por que fundamentos também? Porque ninguém constrói um telhado antes do alicerce. Nós não daremos frutos se nós não tivermos raízes firmes. Até aí tudo bem. Mas até onde você quer chegar com isso? Eu quero falar sobre o fundamento que vai fundamentar o ano de 2026. E aí, como a gente ainda está no segundo domingo, eu acho que é um momento propício para a gente entender o que é que a gente precisa fazer antes da gente começar a fazer o que tem que ser feito. Eu sei que não faz muito sentido, mas a gente tem que começar do começo. Eu sou uma pessoa muito metódica. E quando eu vou contar uma história, alguma coisa, eu tenho que ter a introdução, o início, o desenvolvimento, a conclusão, às vezes até uma pós-conclusão. Mas eu sou uma pessoa extremamente metódica. E se você for parar para pensar, Deus também gosta muito das coisas organizadas.
Então, ele começa o mundo criando com haja luz, depois ele vai criando cada coisa no seu lugar, e ele vai do mais abrangente até o detalhezinho que é o ser humano andando no jardim. Então, Deus também é um Deus organizado. E para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer esse ano, a gente tem que começar do começo. E qual que é o começo? O começo Jesus está ensinando aqui nessa parábola. Bem, a parábola que nós lemos, ela faz parte do maior sermão do ministério de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Todo mundo já ouviu falar nas bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, os pacificadores. Jesus vai ensinando sobre exercer a misericórdia, sobre quem nós devemos ser, que tipo de cristãos nós devemos ser, que práticas nós devemos ter para nos encaixarmos nas regras do reino que Ele está trazendo para a terra, no reino que Ele está estabelecendo. Então, é como se Jesus estivesse apresentando toda a legislação do reino dele. Como que a gente tem que se portar, quem a gente precisa ser como cidadão, como pessoa, dentro da nossa família, seja onde for. Jesus está apresentando ali uma constituição do reino de Deus. Então, esse sermão, ele é muito importante. E dentro desse sermão, Jesus vai contar essa parábola, que não é uma historinha para dormir. Apesar de parecer uma historinha muito simples, de alguém que constrói uma casa, não é uma parábola ali tão fácil da gente estudar, da gente, não de entender, mas da gente digerir o que Jesus está querendo dizer. Porque essa parábola, apesar da gente já ter ouvido inúmeras vezes, ela às vezes é muito mais profunda do que parece. E a gente só estudou isso aqui de forma um pouco superficial demais. E quando eu parei para estudar esse texto, Jesus falou muito ao meu coração sobre 3 coisas que a gente pode destacar nesse texto. E é importante esclarecer que não é uma simples história, mas é um ultimato que Jesus está dizendo no final desse sermão, para que aquilo que ele disse não vire poeira na sua vida e não se apague com o tempo. Então, a primeira lição que a gente pode perceber aqui é que Jesus está falando de um alicerce invisível, que ele está falando de alguém que constrói, que tem um fundamento que não se pode ver. Eu lembro que quando meu pai comprou um terreno, eu tenho 2 lembranças da época da construção, assim, que são muito tangíveis assim na minha cabeça, e que eu não lembro de nada entre esses 2 acontecimentos. Que é quando meu pai comprou o terreno, que eu vi o terreno, que ele estava cheio de mato ainda, o terreno em si. E a segunda lembrança que eu tenho é de quando ele já estava com as paredes já levantadas. O que aconteceu nesse meio tempo entre o terreno vazio e a parede no lugar, eu não me lembro. Mas eu sei que a parede surgiu ali. E para a parede surgir ali, aconteceu alguma coisa. Hoje eu sei o que aconteceu para aquela parede surgir ali. Aquela casa precisou de fundamentos. Aquela casa precisou de um alicerce. Aquela casa precisou ser estabelecida no solo para que, não sou engenheira, mas para que quando chovesse, quando acontecesse alguma coisa ali naquele terreno, aquela casa não viesse a desabar. Então, não sei os irmãos aqui que trabalham com construção civil, mas é basicamente isso que eu estou falando, né? Acredito eu. Então, você coloca ali, você finca ali os alicerces daquela casa, para que aquela casa não fique bamba, não desabe. Eu lembro até de uma prima que ela uma vez fez uma construção da casa dela e, de repente, abriu um buraco na cozinha dela. Aquilo ali, muito provavelmente, era um problema na estrutura da casa. Muito provavelmente, um problema ali no momento em que foram fazer a fundação daquela casa. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é sobre um fundamento. E um fundamento que a gente não vê. Quando a gente chega aqui nesse lugar, você pensa assim, nossa, a parede ali é cinza, a gente tem ar-condicionado, a gente tem os bancos, mas ninguém chega aqui na igreja e fala, que bonita a sapata de concreto que tem no chão dessa igreja. Porque não tem como ver. Quando alguém entra na sua casa pode estar limpa, decorada, com aquele cheiro maravilhoso de Glade, aquela coisa maravilhosa na sua casa. Você deixou a casa impecável para receber a sua visita. A visita não vai reparar, claro que às vezes ela repara que a casa está suja, tá? Mas a visita não vai reparar se a sapata de concreto que você colocou ali, ela foi das melhores. A pessoa não vai ver, porque não tem como. O que você vê é o piso, você vê a parede, você vê a decoração, mas você não vê a fundação daquilo. E onde a Natália quer chegar nessa volta inteira que ela está dando? Que para o ano de 2026, a gente precisa entender que fundamento nós precisamos construir
e construir este fundamento de qualquer jeito para que possamos sobreviver a esse ano. Esse fundamento não é um fundamento que eu consigo enxergar. Esse fundamento não é um fundamento que vai ser fácil de construir, mas é um fundamento necessário para que eu e você possamos terminar no dia 31 de dezembro, de pé na presença do Senhor. Então, inicialmente, antes de eu falar que fundamento é esse que Jesus está ensinando aqui, eu quero te perguntar uma coisa. O que fundamenta a sua fé? O que fundamenta a sua fé hoje? Qual é a razão de você ter vindo aqui hoje? Como a Raquel falou, às vezes é por causa do ar-condicionado, para a gente poder ficar um pouco mais refrescado, ver algum irmão, ouvir um louvor. Qual é a real motivação para você ter saído da sua casa e ter vindo até aqui? Qual é a real motivação para você, às vezes, deixar tudo e vir num culto de oração ou vir numa IBD? Qual é a sua real motivação para dizer que você é um cristão? Isso demonstra qual é o fundamento da sua fé. Que tipo de relacionamento nós temos tido com Jesus? Qual tem sido o alicerce da nossa vida? Qual é a razão que faz a gente acordar e dizer, Deus, hoje eu vou viver para a sua glória? Qual é a motivação que faz a gente levantar e dizer, hoje eu vou me esforçar para pelo menos ser uma pessoa que agrade a Deus? Qual é a razão para que tudo isso aconteça? Qual é o fundamento? Por que você está falando isso? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus, Ele não quer viver apenas algumas horas com você. É muito chato você se relacionar com uma pessoa que só te procura de vez em quando e que só te procura para pedir alguma coisa e depois essa pessoa vai embora e ela não quer mais saber de você. É muito chato se relacionar com uma pessoa que só te procura quando tudo está dando errado na vida dela, porque ela acha que você tem a solução dos problemas dela, e quando você ajuda a resolver esses problemas, você vira uma pessoa qualquer que é descartável na vida dela. Isso não é um bom relacionamento. A gente até fala, você é uma pessoa tóxica, porque você só me procura quando você quer alguma coisa em troca. Mas o que Jesus está querendo ensinar com isso aqui? Ele está falando de um fundamento, ele está falando de algo que está embaixo daquilo que eu consigo enxergar. Ele está falando de um fundamento que eu não enxergo. Construir sobre a rocha. E aí eu vou te dizer que alicerce é esse. É construir a sua vida sobre os ensinamentos de Jesus e vivendo esses ensinamentos de Jesus. Olha o que Jesus está falando aqui. Que quem ouve as minhas palavras e as pratica é como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Então, o que significa eu construir a minha casa sobre uma rocha firme? É eu edificar a minha vida sobre essas palavras de Jesus e praticando essas palavras de Jesus. Jesus está falando que existem duas casas. Uma que foi construída sobre uma rocha e uma que foi construída sobre a areia. A gente lendo só esse texto de Mateus, a gente geralmente pensa que existe uma casinha, aí tem uma montanha, que é a casinha edificada sobre a rocha. E aí tem a outra casinha, que tem um monte de areia, igual aquelas dunas de praia, que tem uma casinha em cima. Só que quando a gente lê Lucas, a gente percebe que Jesus não está falando de uma casinha isolada construída num montinho de rocha, que é o que a gente costuma enxergar quando a gente lê esse texto. Quando a gente vai para Lucas, a gente vê aqui, ó, lá no capítulo 6, no versículo 48. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Qual é a diferença, então, da casinha construída na rocha e da casinha construída sobre a areia? Disso aqui que Jesus está ensinando em Lucas. Ele está dizendo que há alguém que cavou tão profundamente esse alicerce que ele chegou numa rocha. E quando esse alicerce se fincou nessa rocha, aí sim essa casa ficou com os alicerces estabelecidos. E aí tem uma outra pessoa, seja por qual razão seja por preguiça, seja porque não quis, seja porque não teve tempo, essa pessoa, ela não cavou até o fundo, ela chegou só no nível da areia. E ela não tem a casa construída sobre a rocha. Veja a diferença entre uma casa e outra. Não é exatamente o local onde a casa está construída. As duas estão construídas no mesmo local.
Não é uma casa construída sobre a rocha, a outra construída sobre a areia. Nós temos duas casas iguais. Jesus não está falando que são casas diferentes, mas nós temos casas em que um construtor ele foi mais fundo e o outro que o construtor ficou na superfície. Ele não cavou tão fundo. Então, o que eu posso aprender com isso? Muita gente constrói sua casa na areia, vivendo a superficialidade de uma religião. E Jesus nunca ensinou religião para a gente, porque Jesus disse que religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus nunca ensinou uma bateção de cartão na igreja. Jesus nunca ensinou você instituir dogmas e seguir aquilo religiosamente, porque aí você ia ser salvo. Jesus nunca instituiu uma religião. O que Jesus instituiu foi crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a base do Evangelho. É você crer em Jesus. Mas tem gente que prefere ficar na superfície da areia, não constrói sua casa tão fundamente e fica vivendo uma religião a vida inteira. Quando você chegar no céu, meu irmão, não vai ser quantas vezes você veio ao culto que te salvou. Quando você chegar no céu, não vai ser quantas vezes você participou de alguma coisa na igreja que te salvou. Quando você chegar no céu, não vai ser quantas vezes você chegou aqui e você participou da IBD. Jesus não está contando quantas vezes você fez isso. O que Jesus está considerando é o teu coração e se você realmente professa Jesus como seu Senhor. Não vai ser quantas vezes você chegou aqui e bateu seu cartão de membro da igreja. Não vai ser quantas vezes você veio numa reunião. Mas vai ser quantas vezes você confessou que Jesus foi seu Salvador. Vai ser quantas vezes você provou que Ele era o Salvador da sua vida. Vai ser quantas vezes você agiu como alguém que era salvo. É isso que Jesus quer ver. E aí ainda há outros que saem da religião, cavam mais um pouquinho e eles vão para a zona da emoção. E aí eles vivem uma vida de emoção a vida inteira. E vivem em busca de experiências sobrenaturais, mas eles não estão fincados na rocha, eles estão numa areia. E aí eles vivem um culto maravilhoso e choram e quase são arrebatados e quase morrem de tanta emoção. Mas quando eles chegam na casa deles, a casa está na areia. E aí quando a segunda-feira chega e a porta de emprego não abriu, e quando chega a segunda-feira, e nada daquilo que você queria acontecer, essa pessoa, a casa dela é completamente destruída pela tempestade. Porque ela só construiu a vida dela em experiências que só emocionavam o coração dela. Jesus não quer viver com você apenas um momento de emoção. Jesus não quer viver com você apenas um momento sobrenatural em que você experiencia alguma coisa. Jesus quer que você cave mais fundo até que você encontre a rocha, que é o ensino dele. Então, o que Jesus está propondo para nós no ano de 2026? O que Ele está propondo para nós? Saia dessa zona de religiosidade, saia dessa zona emocional e cave mais fundo quando ninguém estiver vendo. Cave mais fundo onde ninguém enxerga você. Aprofunde a sua vida em Jesus nos momentos em que você não tiver o pastor olhando você. Aprofunde os seus fundamentos em Jesus quando o seu líder não estiver ali com você. E a gente às vezes confunde muito as coisas. A gente acha que ir à igreja é o local de ler a Bíblia. Ir à igreja é o local de ouvir a voz de Deus. Meu irmão, nós nos reunimos aqui para adorar a Deus e para termos comunhão uns com os outros. O seu relacionamento com Jesus não vai ser construído aqui. O seu relacionamento com Jesus não vai ser construído com quantas vezes você veio essa semana. Você pode passar um dia inteiro aqui e não ter um relacionamento com Jesus. E é isso que Jesus está nos convidando a entender. Quantas horas você passou essa semana sozinho com Jesus? Quantas horas você viveu a presença dEle de forma real, lendo a sua palavra, vivendo com Ele, andando com Ele, orando com Ele? Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele não manda cada um voltar para a sua casa e viver a sua vida e só se reunir de vez em quando. Quando Jesus chama os discípulos dele, eles falam, larga tudo que você tem, larga a tua rede, larga tudo que você está construindo aí, a tua vida de pescador, larga tudo que você pode ter, todos os teus bens, larga a coletoria e me segue. E às vezes a gente age como jovem rico, porque a gente não quer deixar tudo que a gente tem, a gente não quer deixar a nossa vida, os nossos afazeres, o nosso trabalho, aquilo que a gente se agrada de fazer. E Jesus está dizendo, se você quer ser meu discípulo, largue tudo
Abandone tudo por amor a mim e me siga. Você não se torna um discípulo de Jesus vendo ele de vez em quando. Você só se torna discípulo de Jesus quando você está aos pés dele 24 horas por dia, falando: Deus, eu quero aprender mais da sua palavra. Eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero aprender isso, eu quero me aprofundar, eu quero ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Isso é o que Jesus está dizendo nessa parábola tão simples. Em um dos sermões de Charles Spurgeon, e eu esse ano estou lendo a Bíblia de estudo dele, esse estudo dele fica logo no início da Bíblia, já para meio que te dar um tapa na cara e você ler de uma vez. E esse estudo dele, ele fala sobre a Bíblia. Esse é o tema do sermão dele, a Bíblia. E a divisa que ele traz, o texto de referência, é Oséias, no capítulo 8, no versículo 12. Vamos ver se a gente consegue colocar. Oséias, capítulo 8, versículo 12. O profeta Oséias, ele foi um profeta que foi muito desafiado por Deus. A palavra dele era dura. E ele precisou viver na própria pele o adultério que o povo estava cometendo contra Deus. E ele precisou suportar o adultério da sua esposa e ver como Deus poderia restaurar o povo para quem ele estava pregando. E o que Oséias fala no capítulo 8, versículo 12? É 8, 12. O que a palavra de Deus diz lá nesse capítulo? Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Olha que palavra que Oséias está trazendo para o povo. Vocês conhecem as minhas leis, vocês sabem o que está escrito nelas. Só que vocês estão agindo como se aquilo ali não fosse para vocês. Como se aquilo ali não servisse para a vida de vocês. Como se fosse só mais um texto. E esse é o despertamento que ele está trazendo aqui para a gente. Que a Bíblia traz para a gente. Quais são os fundamentos em que eu preciso me aprofundar? Eu preciso sair da religião, eu preciso sair da zona emocional e me aprofundar em quê? Na palavra de Deus. Eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. E aí o descaso e a negligência com que as leis de Deus estavam sendo tratados e que foram expostos por Oséias, são muitas vezes o retrato da nossa vida como cristãos. Em primeiro lugar, inegavelmente, a Bíblia é a palavra de Deus. E não há nenhuma revelação no mundo que você procure, que alguém venha dizer a você, que substitua essa palavra. Não há nada, não há nenhum livro, não há nenhuma revelação de qualquer outra pessoa que vá substituir o texto que está escrito nesse livro. E aí o que é a Bíblia para mim e para você? A Bíblia é só mais um livro que você comprou, deixou empoeirado de vez em quando traz para a igreja? Ou a Bíblia realmente tem um significado para você? A Bíblia, ela é um livro que Deus olhou assim para a gente e falou: eu preciso de uma forma de falar com eles. E aí o que ele faz? Ele traz essa palavra para a gente. Ele inspira várias pessoas ao longo da história para poder nos ensinar aquilo que a gente precisa saber hoje. E de amanhã, e depois de amanhã, e aquilo que a gente precisava saber como igreja antes também. A Bíblia é a voz de Deus para nós. E às vezes a gente está mais preocupado em ouvir a voz de qualquer pessoa, menos a voz de Deus. Às vezes a gente perde 3, 4 horas assistindo um podcast de uma pessoa que não está falando nada com nada. Mas a gente não perde 5 minutos lendo a Bíblia. A gente está dando mais ouvido a qualquer pessoa que se diz especialista em qualquer coisa, do que especialista, do que a própria voz de Deus que está escrita na nossa Bíblia. Um podcast, em média, ele tem 2 horas. Quantos podcasts você ouviu essa semana? Tem gente que é viciado. Quantas horas de podcast você perdeu? Quantas horas da sua vida você perdeu vendo um vídeo muito longo, vendo um filme muito longo, vendo 500 episódios de uma única série? Que às vezes a gente vai ver dorama, é pequenininho, aí a gente fica o dia inteiro assistindo um único dorama. Para acabar logo. É sério. Eu às vezes assisto, gente, não é pecado não, você pode assistir dorama. Está liberado. Mas quanto tempo a gente às vezes perde fazendo qualquer outra coisa que não seja lendo a Bíblia? Para ponderar que voz que você está ouvindo mais na sua vida. Porque às vezes a nossa vida está dando toda errada, porque a gente está ouvindo qualquer pessoa menos a voz de Deus. Às vezes a sua casa está uma bagunça, porque você está ouvindo o conselho de todo mundo, menos o que está escrito na Bíblia. Às vezes você está se atrapalhando na sua vida profissional, porque você fica pedindo a Deus uma resposta que não vai chegar, muitas das vezes, com um anjo descendo, aparecendo para você, dizendo que você vai ter uma promoção.
mas você não tira 5 minutos para ler: Deus, como eu posso ser um funcionário melhor? Deus, como eu posso ser um cidadão melhor? Como eu posso ser um pai melhor? Como eu posso ser uma mãe melhor? Como eu posso ser uma esposa melhor? Como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um servo de Deus melhor? A gente não se preocupa. E a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é a voz de Deus para nós. Em segundo lugar, a Bíblia é a mensagem de Deus de forma completa. A sua Bíblia não precisa de ajuste. A sua Bíblia não precisa retirar trecho para ficar bonito para você. A sua Bíblia não precisa ser atualizada, riscada com alguns textos que confrontam o seu coração para que ela se adeque mais a você. A Bíblia não precisa ser reestruturada. Quem precisa se encaixar na Bíblia somos nós. A Bíblia não precisa se encaixar na nossa realidade. A gente que precisa se encaixar na realidade dela. Porque os princípios de Deus vão ser os mesmos sempre. Mas será que estamos negociando os nossos princípios? É isso que Jesus está dizendo nessa pequena parábola. Aprofunde-se mais. O que a palavra de Deus significa para você? O que a Bíblia significa para você? O mesmo Deus que diz que para Ele nada é impossível, é o mesmo Deus que condena quem ama o dinheiro mais do que a Ele e que faz do dinheiro seu Deus. O mesmo Deus que está dizendo: eu posso curar, eu posso fazer qualquer coisa, para mim nada é impossível, mas é o mesmo Deus que condena certas práticas que a gente está passando a mão para poder fazer alguém entrar na igreja. O mesmo Deus que está dizendo: eu tenho poder de curar, eu tenho poder de libertar, eu tenho poder de fazer qualquer coisa, é o mesmo Deus que está dizendo: não me faça engolir certas coisas, porque senão eu não vou estar com vocês. Ele não muda os seus princípios, mas nós como igreja estamos mudando os nossos princípios para nos adequarmos àquilo que as pessoas esperam de nós. Jesus nunca disse que o evangelho dele era só amor, porque ele também veio para trazer espada, ele também veio para trazer a justiça. E nós estamos guardando a espada da palavra e aplicando remédio de cura onde não pode ser curado, porque o pecado, ele traz a morte, e aquilo que traz a morte, a doença que traz a morte, só Jesus que pode curar, meu irmão. Você está passando um remédio que não vai curar a ferida do seu filho, você está passando remédio num lugar onde não é para passar. O pecado é uma ferida que você só trata com o sangue de Jesus. Não é com palavras que amaciam o nosso ego, não, meu irmão. Pecado sempre vai ser pecado. E se a gente ficar negociando isso, a gente não vira mais igreja. A gente não pode esquecer de 3 R's, para a gente resumir aí o plano da salvação. Que é o R da ruína, o R da redenção e o R da regeneração. Todos nós estamos arruinados, desde a queda de Adão. Nós estamos em ruínas. E a gente caminha dia após dia para essa ruína. E a gente fica nessa ruína até que venha quem? Alguém que nos resgate. E quem é que nos resgata? É o sangue de Jesus. Senão você fica em ruína eternamente na sua vida. Não vai ser o livro coach que vai mudar a sua vida. Não vai ser o livro de autoajuda que vai transformar a sua vida. O que transforma a sua vida e tira você do pecado é Jesus. E aí nós precisamos ser resgatados por esse sangue, por esse poder, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, porque você pode subir uma escada enorme, pagando uma promessa para alguém, e isso não vai pagar o seu pecado. Você pode rezar eternamente, e isso não vai pagar o seu pecado, porque a única coisa que paga o seu pecado já foi vertido na cruz há muito tempo, que foi o sangue de Jesus. A gente pode fazer de tudo para pagar pelos nossos pecados. Isso não paga, porque quem paga pelos nossos pecados é o sangue de Jesus. E isso é uma verdade que nós precisamos viver. Não é porque você é bonzinho não, meu irmão. Não é porque você vem aos cultos não. Não é porque você se vestiu muito bem essa noite. Não é porque você está tentando fazer tudo para dar certo na sua vida. Não é porque você lê a Bíblia não. Mas é por causa de Jesus e do sangue dele que você está aqui. E aí ele traz o quê? A regeneração, porque eu entendo que alguém pagou o meu pecado. E aí eu aceito esse sangue sobre a minha vida. E o que eu vivo? Eu vivo a regeneração. Porque se eu for perdoado, eu preciso ser regenerado. E eu preciso viver um novo coração. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso viver uma vida nova. E aí o que a gente está vendo aí? Um evangelho que não se aplica. Que é o terceiro ponto aqui. A Bíblia que não pode se tornar inaplicável para a gente.
uma Bíblia que eu leio só meia dúzia de os evangelhos ali, leio meia dúzia de salmo, e eu acho que só aquilo ali que se aplica à minha vida. A Bíblia inteira tem que ser aplicável a mim. E aí eu entro na questão do novo nascimento. Porque tem gente que acha, eu aceitei Jesus, o sangue dele me perdoou, eu não preciso fazer mais nada. Não, meu irmão, para você ser salvo, realmente, você não precisa fazer nada. Mas o que mostra que você é salvo é o que você faz. E aí não adianta você dizer que a graça sobre a graça está se multiplicando na sua vida, que ela é inesgotável, que ela não tem fim, e você não pratica nada do que está escrito na Bíblia. Porque isso não está mostrando que você é salvo, pelo contrário, você está todo dia se aproximando mais do inferno. E eu não posso mentir para você. Você não está vivendo a Bíblia quando você está pagando penitência. Você vive a palavra de Deus quando você aplica isso aqui na sua vida. Quando você vive diariamente o que está escrito nesse livro. Quando você ama essa palavra. É por isso que em João, Jesus fala, vocês dizem que são meus amigos e que me amam, mas só quem me ama é quem pratica a minha palavra. Quem vive essa palavra é quem me ama. Quem me ouve e me obedece é quem me ama. Então é só quando você praticar essa palavra que você realmente vai poder dizer, eu sou um cristão de verdade. Então, tudo isso que eu falei é o fundamento que Jesus está dizendo aqui. Olha onde a gente chegou. Tudo isso aqui é o fundamento. A Bíblia não pode ser alterada, a Bíblia tem que ser aplicável a mim, nem todas as partes da Bíblia, nenhuma delas pode ser impedida de ser aplicada à minha vida, eu posso afastar de aplicar a minha vida. Tá, e aí aonde que a gente quer chegar? No segundo ponto. Você é um ouvinte da palavra de Deus ou você é um praticante da palavra de Deus? Porque a Bíblia está dizendo que 2 pessoas ouviram. Se você for ler o texto, essas 2 pessoas que construíram essa casinha aqui, ouviram. Elas estavam lá. Elas estavam ouvindo essa palavra aqui. Elas estavam ouvindo esse ensino. As 2 pessoas ouviram o que Jesus falou. Elas estavam cientes do ensinamento dele. Só que teve uma que praticou. E aí teve outra que não praticou. A diferença não está em só ouvir. A diferença está no você ouvir e você praticar. Ambos ouviram. O tolo não era ateu. Não era alguém que estava distante. Ele ouviu. Ele estava sabendo. Estava ciente. Ele estava lá ouvindo Jesus. E aí o perigo do nosso tempo é a gente achar que porque nós estamos nos cultos, nós ouvimos as pregações, nós somos espirituais. Porque a gente vem para a EBD, a gente tem certo... A gente vem aqui, a gente participa da oração, a gente está 100% com Deus. O que Jesus está dizendo é, aquilo que eu quero viver com vocês é algo muito mais profundo do que você está vivendo agora. Do que esse raso que você está vivendo agora. E aí, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que no grego, a palavra usada para prudente, que é a palavra que Jesus nos usa aqui, indica alguém com visão estratégica, alguém que pensa no futuro. O homem prudente, ele cava fundo, isso dá trabalho, isso cansa. O discipulado exige esforço. Isso vai exigir alguma coisa de você. Viver essa palavra em 2026 vai exigir alguma coisa de você. Você ser firmado na palavra de Deus vai custar caro para você. E aí é por isso que a gente se pergunta, eu estou pronto para viver esse desafio? Eu estou pronto para viver esse ano que me espera? Isso vai custar caro. Isso vai ser difícil. Tiago, no capítulo 2, nos versos 14 a 18, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. A fé, eu posso crer, mas as minhas obras precisam estar associadas àquilo que eu acredito, àquilo que eu professo. O início da caminhada, que é o tema dessa estação, ele começa no primeiro passo, que é a obediência prática. Começa em eu ouvir aquilo que eu estou aprendendo aqui, aquilo que a palavra de Deus está me dizendo, e praticar aquilo que a palavra está me dizendo. E aí eu te faço uma pergunta que pode às vezes ser dolorosa, mas o que Deus mandou você fazer em 2025 e você ainda não fez? O que Deus mandou você fazer em 2024 e você ainda não conseguiu fazer? O que Deus mandou você fazer em 2023, em 2022, em 2021, em 2020 e que você reluta sempre em fazer para se aproximar dele? Quais são as coisas que você precisa abandonar? Quais são os pensamentos que você precisa deixar de lado? Quais são os ídolos que você construiu no seu coração e que estão ocupando o lugar de Deus?
Essa é uma pergunta que Jesus está nos fazendo nessa noite. Será que o nosso pensamento é o mesmo de Paulo? Lá em Filipenses, no capítulo 1, do verso 20 ao 21, em que ele fala que viver era lucro, morrer era lucro e que viver era Cristo para ele. Será que viver para você é Cristo? Será que tudo na sua vida está relacionado a Cristo? Será que em cada momento do seu dia você lembra de Cristo? Porque o que Paulo está dizendo aqui é: eu já não tenho mais domínio nenhum sobre a minha vida. Eu já não tenho mais domínio sobre nada do que eu falo, nada do que eu faço, sobre o que acontece na minha vida. Eu não tenho domínio de mais nada. Porque o viver para mim é Cristo. E tudo que eu faço, tudo que eu respiro, tudo que eu me proponho a fazer, tudo que eu penso, é para a glória dele. Eu já não estou mais pensando em mim. Eu estou pensando na glória de Cristo. Eu não estou mais pensando se eu vou ter uma multidão para me ouvir. Eu estou pensando na glória de Cristo. Eu não estou pensando se eu vou sair daqui vivo. Eu estou pensando na glória de Cristo. Porque se eu morrer, eu também estou no lucro. Porque se eu morrer, vai ser para a glória de Cristo. E se eu viver, vai ser para a glória de Cristo. É isso que Paulo está nos trazendo nessa carta. Então, qual é a real motivação por trás daquilo que você está fazendo? Qual é a real motivação por trás daquilo que você acredita? Qual é a real motivação, qual é o fundamento que está te trazendo até aqui? Aí, para a gente encerrar, Jesus fala que caiu a mesma chuva, caiu a mesma tempestade sobre as duas casas. Lembre, são casas iguais, construídas no mesmo lugar, só que uma está mais funda do que a outra. O alicerce de uma está mais fundo do que o da outra. E depois que eles constroem essa casa, cada um do seu modo, a mesma tempestade assola as duas casas. A casa que estava edificada com profundidade até a rocha e a casa que estava edificada sem profundidade até a areia. E aí o que acontece com essas casas? Vem a chuva, que assolam o teto dessa casa, vem os rios, que assolam as bases dessa casa, e vem os ventos, que assolam as paredes dessa casa. Veja, a casa inteira está sendo assolada por essa tempestade. O ano de 2026, irmãos, vai ser um ano muito desafiador para nós. Não apenas porque temos um discipulado a cumprir, uma missão a cumprir, mas porque a cada dia que passa, nós temos visto cada vez mais doutrinas estranhas surgindo, ensinos estranhos surgindo, e parece que a gente está vivendo lá na igreja de Colossos com uma heresia que não acaba. É misticismo, é o gnosticismo entrando, é um monte de coisa que não tem nada a ver, e aí as pessoas estão vivendo tão no raso, tão na superfície, que elas acham que aquilo é Deus, e aí é uma música que é tocada de determinada forma, que faz a pessoa chorar, ela pensa que é o Espírito Santo, mas não tem nada do Espírito Santo acontecendo ali. E aí é uma palavra que, Deus vai te dar vitória, vai acontecer isso na sua vida, Deus vai te abençoar, vai abrir as portas, vai acontecer. E a pessoa fala, não, realmente é Deus, porque eu estou sentindo aqui. Meu irmão, qualquer notícia boa que te derem, tu vai ficar feliz. Sério. Eu vou te contar até uma história. Foi ano passado, eu criei um vídeo no Gemini para poder zoar do meu sogro. Sério. Vou quebrar o clima agora, o Gil. Eu criei um vídeo no Gemini para zoar o meu sogro. Aí eu coloquei um homem falando que estava passando 10 mil reais para a conta dele. E ficou tão bem feito, né? Que a gente colocou de um jeito lá, até que ele era um cristão, a gente colocou e tal, de um jeito bem legal. Aí a gente mandou para o meu sogro. Meu sogro quase infartou naquele dia, depois eu me arrependi. Porque ele acreditou muito naquele vídeo, muito. Então, se o meu sogro ele acreditou numa IA, que falou com ele que ele estava ganhando 10 mil e ele quase infartou, o que não te garante que aquilo que falaram para você é uma mentira, que você só ficou feliz porque era uma notícia boa? Tem gente, irmãos, que já ouviu eternamente que vai ter um filho. E a pessoa morre e nunca teve um filho, não biológico. Deus não estava com essa pessoa? Claro que não. Às vezes a pessoa não vai ter um filho mesmo. Isso é uma permissão de Deus. Às vezes você nunca vai ter uma casa própria. Às vezes você nunca vai tirar a tua habilitação. Às vezes você nunca vai conseguir fazer muitas coisas, que você sonhou muito que ia fazer,
e você não vai conseguir. Às vezes você pode me dizer, poxa, eu queria muito, sei lá, tocar violino. Mas pode ser que você não tenha dom para isso. Aí alguém vira para você e fala, nossa, eu te vejo na Berkeley, tocando violino. Você vai ficar na hora muito feliz. Por quê? O que tu quer? Tu quer tocar violino, pô. Tu quer tocar violino. Aquilo ali vai te deixar o quê? Muito feliz. Porque é uma coisa que você quer. E aí, irmãos, ganhar dinheiro, porta abrindo, carro novo na garagem, quem não quer, meu irmão? Uma mansão. Quem não quer essas coisas caindo, dinheiro do nada caindo na conta, R$1 milhão aparecendo lá, já deixa de sobreaviso. Liga para o banco que tu pode ser preso. Liga para o banco. Toma cuidado com essas coisas aí de dinheiro que cai na conta. Pode ter um prejuízo muito grande depois disso. Mas voltando ao assunto, você já parou para pensar que geralmente essas palavras que não vêm de Deus são coisa muito boa para você? Porque a pessoa que quer te enganar, ela não vai falar de coisa ruim, ela vai falar de coisa boa. E mesmo que ela fale de coisa ruim, ela vai falar que Deus está te dando livramento, que é bom. Que é bom. Ah, Deus está te livrando da morte. Tá, Ele está livrando, então tá bom. Não vou morrer. Ah, Deus está te livrando do câncer. Amém, não vou ter câncer. Coisa boa. Quem mente para você, sempre vai dizer uma coisa que você quer ouvir. Mas isso aqui pode doer para você, mas vai falar a verdade. Isso aqui pode doer muito na tua alma. Jesus dizia para você, no mundo tereis aflições, engole o choro e respira. Irmãos. Essa semana eu passei por isso, queria mudar minha vida por completo, eu e o Rodrigo. A gente já com um monte de coisa esquematizada, não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, deu tudo errado. E orando. Aí tu pensa, pô, não, Deus, não é possível. O diabo atrapalhou o meio de campo, o diabo fez isso, o diabo colocou os demônios lá na esquina para a gente errar, sei lá. Mas não era, cara. Era porque não era para ser. É porque Deus não vai fazer tudo o que eu quero. É porque Deus não é obrigado a fazer o que eu quero. Porque se Ele disser que você não vai ter filho, você não vai ter. É porque se Deus disser que não vai te curar, Ele não vai curar. É porque se Deus disser que não vai abrir essa porta, Ele não vai abrir. Pronto, acabou. E a gente fica discutindo com Deus, achando que Deus tem que fazer porque eu quero. Quando o teu filho quer comer sorvete meia-noite, você não dá. Quando o teu filho quer ficar acordado até 3 horas da manhã mexendo no telefone, você não deixa. Pior, tu bate nele. É verdade. Se teu filho ficar falando que não vai tomar banho, você está mandando tomar banho, você manda 1, 2, 3 vezes, tu se aborrece, tu bate nele, ele chora tomando banho. Minha mãe fazia isso. Ainda me batia no chuveiro, para dar certeza de que ela que mandava lá em casa. E a gente acha que vai ficar contendendo com Deus e que Ele vai fazer o que a gente quer o tempo inteiro. Deus não é obrigado, Deus não é uma caixinha de promessas para você, meu irmão. Deus não é uma caixinha que você abre e que você tira tudo que você quer, não. Deus é o seu pai, e se Ele tiver que dizer não, Ele vai dizer não. Deus é o seu pai, e se Ele tiver que fechar a porta, Ele vai fechar a porta. E se Ele tiver que abrir, Ele também vai, mas é porque Ele é Deus. A gente caiu no engano de que Deus é nosso mordomo, Deus faz tudo o que a gente quer, Deus é uma conta ilimitada no banco, Deus é uma utopia, Deus é uma experiência. Irmãos, tem gente achando que, não, ao invés de eu fumar alguma coisa, eu vou experienciar Deus, porque aí eu vou ver gnomos. Deus não é uma experiência não, meu irmão. A gente colocou Deus tão pequenininho nesse tempo, que a gente não vive mais quem Ele é de verdade. A gente está vivendo sombra de Deus. A gente não sabe mais quem é Deus de verdade. Meu irmão, senta essa semana, hoje é domingo. Senta essa semana e lê isso aqui. E você volta domingo. Vou estar aqui de manhã que eu vou dar aula no EBD. Se você voltar domingo e me disser que nada mudou na tua vida, eu vou orar por você ali na hora. Sério, eu estou desafiando você. Se nada mudar no teu coração, na tua vida e em tudo que acontece na tua vida, pode não acontecer nada, tá? Pode não abrir porta, não abrir nada. Mas se alguma coisa mudar no teu coração, eu estou provando para você o que está escrito aqui. Você pode me procurar.
e dizer, Natália, eu li a Bíblia todo dia, com meu coração aberto, eu estava disposta a entender o que estava escrito aqui, disposta a entender o que está aqui, e eu não senti nada no meu coração, nada mudou no meu coração. Eu vou pedir o pastor para orar por você. O pastor está de férias, mas a irmã Luciana vai orar. A gente vai orar com você, com o ministério de intercessão, porque alguma coisa está errada. Porque isso aqui é a palavra de Deus, é uma palavra que transforma, é uma palavra que cura, é uma palavra que te dá caminho, é uma palavra que muda a tua forma de viver, muda o teu coração. Meu irmão, se isso aqui não mudar a sua vida, nada mais pode mudar. Não distrate a tua Bíblia. Tua Bíblia às vezes está toda rasgada, está toda horrível. Compra uma Bíblia para você esse ano, meu irmão. Essa aqui é a palavra de Deus. Às vezes você anda com uma Bíblia toda chechelenta. Compra uma Bíblia decente para você, meu irmão. Tua Bíblia só vive rasgada, largada dentro de casa. Escolhe um lugar, coloca, não, aqui é o lugar da minha Bíblia. Ela vai ficar guardadinha aqui, ó. Ame essa palavra, viva essa palavra. A palavra de Deus para nós nessa noite é: tenha zelo com a minha palavra. Viva essa palavra. É tempo de zelarmos por essa palavra. É tempo de pregarmos essa palavra. É tempo de lutarmos por essa palavra, de levantarmos a bandeira da verdade que é essa palavra. E aí o que Deus estava falando no meu coração, e eu já vou encerrar, é que nós precisamos viver aqui no Brasil um tempo novo de reforma. A reforma protestante aconteceu, vivemos várias outras reformas que aconteceram ao longo da história, mas a igreja brasileira precisa urgentemente de uma reforma. E a reforma vai acontecer aqui, com os nossos joelhos dobrados nas nossas casas, lendo essa palavra. A gente está esperando um avivamento que vai fazer todo mundo dar pirueta, que vai encher estádio, mas Deus quer encher o seu coração primeiro. Avivamento de verdade começa com a palavra. Reforma de verdade começa com alguém que sentou, leu a Bíblia e falou: está tudo errado. A reforma começou com alguém que falou: o que está acontecendo está errado, a gente precisa mudar urgente. A reforma não começou com um estádio lotado, com um monte de gente dando pirueta. A reforma começou com alguém no silêncio do seu quarto lendo isso aqui. Deus precisa fazer uma reforma na nossa igreja, na igreja brasileira. Deus precisa fazer uma reforma no nosso coração. Que Deus que nós criamos para nós não é o Deus que realmente é. Deus, Ele não existe. E nós precisamos tirar essa sombra daquele Deus que nós projetamos para nós.